Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. No programa de hoje você vai ver: o Ministério Público do Maranhão realiza seminário estadual do Sistema de Proteção à Vida. Nas ruas da capital, a população questiona o MP sobre punição de adolescente infrator e violência doméstica. E ainda, você vai saber mais sobre a política institucional do Ministério Público do Maranhão para modernizar as sedes e melhorar o atendimento da população. Está no ar o MPTV. Faz parte da política institucional do Ministério Público do Maranhão modernizar as sedes e, obviamente, com isso, melhorar o atendimento da população, a partir de instalações adequadas aos serviços prestados pelo MP. Mas para fazer essas mudanças e otimizar recursos, tem sido necessário muito planejamento. Para conversar conosco sobre este assunto, recebemos no MPTV de hoje o promotor de Justiça Emanuel Soares, diretor-geral da Procuradoria-Geral de Justiça. Olá, doutor Emanuel, seja bem-vindo ao MPTV. É sempre um prazer, Dalciana. Tudo bem. Promotor, o Ministério Público do Maranhão é considerado pelo CNMP o melhor do Nordeste em termos de estrutura e equipamentos. Como é que se conseguiu atingir esse patamar? Esse é um conceito, inclusive, objetivo. O Conselho Nacional do Ministério Público ele tem uma publicação anual, Ministério Público um Retrato, que trata de forma objetiva todas as unidades do Ministério Público do Brasil. E o Maranhão realmente figura não apenas como o melhor do Nordeste nesses aspectos, mas entre os melhores do Brasil. Então, realmente foi um trabalho que vem sendo feito já há algum tempo. Ele envolveu uma série de medidas administrativas, de modo que a gente pudesse tornar o Ministério Público mais efetivo na sua aquisição de produtos, nas suas licitações. Então, são medidas, por exemplo, de adotar um projeto básico para as promotorias de justiça, de entrança inicial e intermediária. De forma que, com esse projeto básico, a gente não leva tanto tempo para elaborar um projeto para cada promotoria. Ao elaborar esse projeto, a gente já sabe quais são os materiais usados e que iremos precisar para aquela obra. Com isso, formamos o nosso próprio banco de preços. A gente sabe, pelos índices oficiais, SINAP, entre outros que utilizamos, qual é justamente o preço que uma obra daquelas pode custar. Então, as nossas obras, realmente, elas têm um valor muito baixo de metro quadrado, elas custam, utilizando os melhores equipamentos, os melhores materiais, piso de porcelanato, bancadas de granito, revestimento interno e externo, ela atinge um valor por metro quadrado muito abaixo do valor de mercado, e isso em qualquer região do Maranhão, porque nós estamos hoje construindo promotorias em vários locais. Então, realmente, nós temos hoje várias promotorias em construção, várias que já foram inauguradas. Agora mesmo, no final do ano, iremos inaugurar, o Procurador-Geral de Justiça irá inaugurar o antigo prédio da Procuradoria-Geral de Justiça no centro da cidade, completamente reformado, desde o piso até o revestimento externo, fachada, ambientes, e lá, inclusive, será utilizado para a Escola Superior do Ministério Público, promotorias de substituição plena, promotorias especializadas, o Centro Cultural do Ministério Público, e é uma obra realmente muito importante, além daquelas que já foram entregues recentemente. Esse ano ainda, as promotorias da Justiça da Capital, que foram completamente reformadas. No ano passado, nós entregamos o prédio das promotorias de Justiça de Imperatriz, também de aspecto excelente, tem servido muito bem a comunidade de Imperatriz, com muito conforto a todos os membros e a população, os servidores que utilizam aquele local. E um pouco mais atrás, a nova sede da Procuradoria-Geral de Justiça, também, que é um prédio referência aqui no estado do Maranhão. Certamente, se não for o melhor, um dos melhores prédios públicos que existe no estado do Maranhão, completamente moderno, adaptado, com sistemas de inteligência, de dados. O nosso data center, que é referência no Brasil, e inclusive na Promotoria de Justiça da Capital temos aqui a Procuradoria-Geral de Justiça, a promotoria ao lado, e existe no prédio da promotoria um backup do nosso data center, ou seja, temos 2 data centers. Se por uma eventualidade muito difícil acontecesse algum problema com os dados do Ministério Público que estão no data center da Procuradoria-Geral de Justiça, é feito backup diário no data center da promotoria das capitais. Das promotorias da capital. Sim. Então, nós temos realmente um sistema de informação hoje muito seguro, e ambos os prédios dotados de um sistema de cabeamento lógico, um sistema informatizado com 25 anos de garantia, que já foi inclusive nos dado o certificado pela fabricante
após a execução do serviço. Então, promotor, antigamente existiam promotorias instaladas em fóruns e que geravam um certo desconforto, não só para os promotores, como para a própria população que precisava desse atendimento. Hoje, ainda existe alguma promotoria instalada em fórum? não, Dalciana, isso é muita satisfação. Nós passamos muito tempo, realmente, ainda numa época em que o Ministério Público não tinha estrutura própria, usando as dependências do fórum. E temos muito a agradecer ao Poder Judiciário, que é nosso co-irmão, e sempre fomos muito bem recebidos pelos juízes. Mas isso tinha um impacto negativo na independência funcional e, sobretudo, na imagem institucional. Sim. Eu cansei, como promotor de justiça, todas as vezes que eu ia trabalhar em promotorias novas, elas estavam localizadas dentro de fórum. E vi muitas vezes, eu como promotor, ainda sou promotor de justiça de Santa Helena, apesar de estar na administração superior, os populares me perguntam: doutor, mas o senhor é muito competente, quando é que o senhor vai ser juiz? Porque pensava que por estarmos no fórum, sim, nós ainda teríamos algum tipo de dependência ou poderíamos chegar ao cargo de juiz. E isso era um empecilho muito grande. Então já faz mais de 1 ano e meio, na verdade praticamente 2 anos, que não temos nenhuma promotoria em fórum. Todas as promotorias do Maranhão têm sedes próprias. Perfeito. A maioria delas são prédios próprios do Ministério Público, nesses projetos que nós estamos mencionando. Outra parte são prédios alugados, que é a menor parte, certo? Mas nenhum desses prédios é pertencente ao fórum. Então hoje estamos nessa situação, não só com prédios próprios. Recentemente conseguimos, o Procurador-Geral de Justiça fez uma licitação final e adquirimos um veículo para cada promotoria de justiça. Então as promotorias elas têm, além de sedes próprias, também veículos e corpo de servidores próprios. Toda promotoria tem pelo menos um assessor para o promotor, sim, 2 técnicos ministeriais, um deles com a função de execução de mandato, além de servidores que fazem a parte de limpeza. Então, são prédios próprios, com estrutura de servidores próprios, inclusive um veículo do Ministério Público para as atividades necessárias. Promotor, como é que funciona esse sistema de gestão do Ministério Público para a manutenção dessas sedes? Isso implica em uma organização administrativa muito grande. Nós temos um orçamento, comparando ao nosso co-irmão judiciário, 3 vezes menor. O judiciário tem 6% da receita corrente líquida, nós temos 2%. Isso para pessoal. Claro que isso tem impactos também no custeio. O nosso custeio é bem menor do que o do Poder Judiciário. Então, como é que nós conseguimos manter essa estrutura? Primeiro, nós temos contratos de licitação que foram feitos já ao longo desses anos, prevendo a necessidade de manutenção. Nós temos um contrato que é para manutenção corretiva, tanto na capital quanto no interior do estado. Acontece qualquer problema, em tese, em 48 horas no máximo, uma equipe de pedreiros, de pessoas que trabalham com essa parte de engenharia, tem que se deslocar ao município para fazer o reparo emergencial. Temos também um contrato de manutenção preventiva. Isso é uma outra licitação, um outro contrato, onde a gente calendariza, uma vez por ano, as promotorias de justiça. Todas as promotorias do estado recebem a visita já marcada no calendário dessa equipe. Aí é feita a pintura, é feito reparo de calçamento, reparos elétricos, tudo aquilo para deixar a sede sempre em estado que não necessite, por exemplo, de uma manutenção corretiva com muita frequência. E quando há necessidade de uma recuperação maior e o valor for muito grande, ou então que há necessidade de aumentar o espaço das sedes, como está sendo feito agora, por exemplo, na capital, na promotoria de Açailândia, na capital, no antigo prédio da Procuradoria-Geral de Justiça, são feitas licitações específicas para essas reformas. Foi preciso fazer algum tipo de mudança na comissão de licitação para promover toda essa situação? Hoje nossa comissão de licitação é referência aqui no estado do Maranhão. Inclusive, nós temos, todos os dias nós recebemos pedidos de adesão às nossas licitações, porque nós trabalhamos muito com uma modalidade que hoje em dia é muito interessante para o serviço público, que se chama ata de registro de preço. A gente faz uma licitação e deixa o preço necessário marcado, garantido por 1 ano, para que, se a gente precisar daquele serviço, a gente já saiba qual é o preço que a gente vai poder utilizar. Isso tem sido muito utilizado por nós e outros órgãos, não só do estado do Maranhão, mas do Brasil inteiro, vêm pedindo adesões a essas atas. Então, houve uma mudança muito significativa. Nós criamos os cargos específicos da nossa comissão de licitação, o Ministério Público. É bom que vocês saibam, ele tem independência e autonomia administrativa e financeira.
para poder gerir o seu orçamento, para poder tomar as providências administrativas que entenda necessário, sem, por exemplo, pedir autorização para qualquer outro poder. Então, criamos a nossa própria comissão de licitação, criamos os cargos de presidente, de membros, os nossos pregoeiros, que são muito importantes porque fazem os pregões eletrônicos. As nossas licitações têm muitos concorrentes e do Brasil inteiro. A licitação mesmo que colocou a refrigeração no prédio das promotorias da capital teve participantes do Brasil inteiro, foram quase 30. E a empresa que ganhou, por exemplo, e fez um ótimo serviço foi de Santa Catarina. E além disso, criamos também uma assessoria jurídica, tanto para a comissão de licitação, como uma assessoria jurídica da administração, que vem fazendo com que todos os percalços que são próprios do processo de licitação sejam superados de maneira muito rápida. Então, nossa licitação realmente não demora. Um projeto fica pronto, passa por todos os setores, é revisto, tem um controle interno também, se revê as minutas, se publica e nós estamos conseguindo fazer licitações de concorrência pública em 2, 3 meses, observando rigorosamente os prazos legais. Ou seja, há todo um projeto de planejamento que muitas vezes o público não conhece, né? Mas há todo um projeto de planejamento para que as coisas realmente andem e que ofereçam um bem-estar, um bom atendimento em geral para a população, né? Pronto. É tudo assim, um projeto muito bem concatenado, não é de um dia para a noite que a gente consegue Sim. inaugurar uma dessas várias sedes que nós já inauguramos esse ano. Temos dezenas ainda para inaugurar a partir de novembro desse ano até o ano que vem. Praticamente mais de uma sede por mês será inaugurada. Não é do dia para a noite que surge um prédio do Ministério Público. Primeiro é, como eu falei, o projeto, que é muito difícil. Sim. Não é fácil fazer um projeto de um prédio público. Mas aí nós adaptamos o projeto padrão. Então isso já economiza tempo. E depois disso, o processo licitatório, quem trabalha com órgãos públicos, os administradores sabem que é muito difícil. Às vezes as licitações elas encontram muitos obstáculos causados, muitas vezes, por deficiências da própria administração. Isso tudo tem sido vencido com muita transparência, com a padronização das minutas do edital. Todos os nossos editais são padronizados, então você já sabe, se vai concorrer para construir uma sede, o que é que a gente pede, o que é que a gente quer, quais são os nossos requisitos. E é por isso que nossas licitações têm mais de 15, 20 empresas que sempre competem tentando conseguir. E os resultados são isso. As empresas vão ganhando, um perde o outro, mas de modo que todas as empresas que participam, pelo menos 1 ou 2 obras acabam ganhando, porque já sabem, já se programam para conseguir competir, para conseguir concorrer de uma maneira competitiva nas licitações do Ministério Público. E para o Ministério Público, quais são os benefícios dessa licitação por meio de pregão eletrônico? Pregão eletrônico, ela, além de ter uma vantagem muito grande de transparência, ela possibilita uma ampla concorrência nacional. E nós estamos licitando em pregões eletrônicos vários tipos de licitação, que praticamente tudo que a legislação permite. Sim. Sobretudo para aquisição de serviços, produtos. Por exemplo, eu citei agora a licitação do equipamento de refrigeração, que Sim. é o equipamento mais moderno que existe no mercado. E para você ter ideia, o valor que nós havíamos feito a pesquisa anterior e reservado para fazer essa licitação, a empresa que ganhou e fez um ótimo trabalho, a refrigeração está funcionando perfeitamente, conseguiu diminuir ainda mais de 30% do valor que a gente tinha previsto, ou seja, com economia para o dinheiro público. Então, o pregão eletrônico tem essa vantagem. Apesar de que os fornecedores locais, os empresários locais, certamente prefeririam que a licitação fosse adstrita apenas no âmbito estadual, mas isso para a administração pública às vezes não é o melhor. Tem um lado ruim também, às vezes uma empresa de fora ganha e não presta um bom serviço e fica mais difícil você tomar medidas contra essa empresa. Mas são os dois lados da mesma moeda. Promotor, recentemente o Ministério Público adquiriu uma ferramenta que foi o Business Intelligence. Qual foi a importância dessa ferramenta para a transparência do gasto público e também a otimização dos recursos? É fundamental. O Business Intelligence é um programa que vem sendo utilizado por nós com efetividade, com muito sucesso, que nos permite saber exatamente o quanto custamos, o quanto somos. Eu vou lhe dar um exemplo prático. Antes do Business Intelligence, a gente fazia uma estimativa para os nossos gastos, por exemplo, com energia elétrica e com a conta de água. Sim. E no poder público, na administração pública, a gente não pode pagar nada antes de empenho. Sim. Então a gente comprometia uma boa parte do nosso orçamento empenhando previamente um valor que a gente só estimava. Então a gente deixava empenhado, por exemplo, R$500 mil por mês para pagar a conta de energia elétrica. Um exemplo.
E o Business Intelligence nos mostra que, na verdade, nós gastamos menos do que isso. A média histórica está sendo 300 mil reais por mês, 200 e poucos mil reais por mês. Vai até diminuir, porque nós estamos agora adquirindo as placas fotovoltaicas e já estamos instalando na Procuradoria-Geral de Justiça e na Promotoria da Capital. Só nessas duas contas vai haver provavelmente uma redução de até 20%. Nós estamos gerando já energia que é jogada na rede e depois volta em forma de desconto para a gente. Então eu não empenho mais 500 mil reais por mês. Dá para traçar um diagnóstico, né? Eu empenho 300 mil reais por mês. 200 mil reais eu posso comprar um computador que precisa, posso comprar um equipamento, posso comprar um veículo que precise para uma promotoria, posso investir naquilo que é necessário. Então o nosso orçamento, mesmo não tendo aumentado muito nos últimos anos, porque é uma contingência legal, o orçamento de custeio ele tem um aumento limitado por lei, e nós estamos num estado que não é o mais rico da federação, apesar de que estamos conseguindo superar em termos estaduais de uma maneira tranquila essa crise, mas nós temos mantido com o mesmo orçamento praticamente, conseguindo aumentar essas sedes e conseguindo dar a essas sedes condições de funcionamento praticamente com os mesmos recursos que nós tínhamos antes. Como é que se faz isso? Com esse tipo de administração. Então o BI foi uma ferramenta indispensável, uma grande aquisição para o Ministério Público do Estado do Maranhão, e tem sido utilizado e vai ser cada vez mais utilizado, porque só com uma boa gestão, uma administração correta, é que nós conseguiremos atingir esses resultados. Promotor de Justiça Emanuel Soares, diretor-geral da Procuradoria-Geral de Justiça, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV e parabéns pelo trabalho. Sempre um prazer, estamos sempre à disposição, e eu penso que tudo que o Ministério Público faz é em prol do cidadão. Inclusive para que o cidadão tenha mais conforto, para que o cidadão seja atendido de uma maneira mais adequada, possa sentir confiança em que, ao procurar o Ministério Público, ele terá condições, não só da capacidade, que sempre foi muito grande, dos seus membros e servidores de atender e resolver os problemas, mas da estrutura que o órgão vai ter para poder ter condições de resolver esse problema. Então, a gestão do Dr. Gonzaga Coelho tem investido fortemente nisso, eu acho que tem tido sucesso. Ele ainda tem aí muito tempo de gestão pela frente, são dezenas, praticamente 20 unidades em construção, com previsão de inauguração a partir de novembro, e para o ano que vem já estão praticamente certas promotorias importantíssimas. Codó já está terminando, Caxias já está terminando, ele irá inaugurar agora a promotoria nova de Matões, Parnarama. São quantas obras em andamento? Nós temos hoje praticamente 20 promotorias em construção no estado do Maranhão. 20 promotorias, obras que estão saindo, mesmo a maioria delas já em fase final. Fora outros projetos, como falei, a implantação de aproveitamento de energia fotovoltaica, aquisição de veículos, aquisição de novos equipamentos de informática para todo o estado. Então realmente é muita coisa acontecendo e Deus nos ajude, né? Deus permita que as condições do Brasil e do Estado continuem, para que a gente possa dar um bom cabo, um bom final a todos esses projetos em andamento. Obrigada pela participação. Muito obrigado. Como adolescente, infrator é julgado ou processado? O adolescente ele está sujeito às regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069. Portanto, ele não pratica crime, ele pratica uma conduta análoga a um crime, ou seja, um ato infracional. E ele está sujeito ao julgamento perante a Justiça da Infância e Juventude. A tramitação do processo ela é mais célere porque ela tem prioridade, e ao final da tramitação do processo, o adolescente ele é submetido a uma medida socioeducativa, ou ao encaminhamento a tratamento, ou ocorre uma remissão por parte do Ministério Público, por entender que a gravidade do ato não enseja a internação. Enfim, são várias as possibilidades dentro do processo submetido à Justiça da Infância e Juventude, mas é um processo diferente daquele a que está submetido o adulto. E não gera o encarceramento junto com os adultos. Há toda uma sistemática própria voltada ao adolescente. Confira agora os destaques da semana no Ministério Público do Maranhão. Foi realizada na semana passada na Procuradoria-Geral de Justiça, em São Luís, a palestra 16 anos de Outubro Rosa. O que mudou?
ministrada pela promotora de Justiça de Defesa da Saúde, Glória Mafra. Ela traçou um histórico sobre a campanha de conscientização, cujo objetivo é alertar as mulheres sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Na avaliação da titular da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, a política de saúde precisa conter a prevenção, tratamento e acompanhamento e necessariamente refletir o que fazer para melhorar o que já temos. A importância é justamente a gente passar muito além do momento festivo, muito além da iluminação, muito além apenas de fazer um evento dentro de auditórios, mas realmente discutir desde 2002 até aqui o que avançamos, o que pretendemos avançar, que é o principal, porque até hoje nós temos uma incidência enorme de mortalidade em nossas mulheres no Brasil e em especial no Maranhão por câncer de mama. Então precisamos efetivamente entender, saber que estratégias outras nós teremos que desenvolver para alcançar realmente esse nosso objetivo, que é evidentemente a prevenção ou até mesmo a detecção precoce e não tardia, levando as nossas mulheres à letalidade de 90%. Devido ao tráfego constante e irregular de caminhões e caçambas pelas ruas São Benedito e São Miguel do bairro Nazaré, em Viana, o Ministério Público do Maranhão propôs uma ação civil pública contra o município, solicitando a imediata interdição do trânsito de veículos pesados nas duas vias. A interrupção deve durar enquanto as obras de pavimentação com blocos de concreto ou asfalto não for concluída. Na ação, o promotor de justiça Gustavo de Oliveira Bueno ressalta que o trânsito de veículos pesados está causando problemas de saúde aos moradores das duas ruas, principalmente respiratórios, devido à quantidade de poeira e areia que são levantadas pelo tráfego. O peso dos veículos e o da carga transportada também estão danificando a estrutura das galerias de escoamento de água da chuva e esgoto existentes na rua São Benedito. O Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, assinou o edital de abertura do processo seletivo para admissão e formação de cadastro de reserva de estudantes em estágio não obrigatório de graduação e ensino profissional. As inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas até o dia 26 de outubro de 2018. O link para as inscrições estará disponível no site do Ministério Público do Maranhão. O edital com os detalhes do seletivo poderá ser acessado no setor de avisos do site do MP. Estas e outras notícias você já sabe no nosso site www.mpma.mp.br. E no próximo bloco, Ministério Público do Maranhão realiza seminário estadual do Sistema de Proteção à Vida. É um instante só. O Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, PROVITA, é uma política pública que tem o objetivo de assegurar a integridade física e psicológica e a segurança de vítimas e testemunhas que estejam sendo expostas a grave ameaça em razão de crime no qual estejam envolvidos ou do qual tenham conhecimento. No Maranhão, esse programa é executado desde 2002. E nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, o Ministério Público do Maranhão vai realizar o Seminário Estadual do Sistema de Proteção à Vida. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a promotora de justiça, Lana Pessoa, coordenadora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos. Olá, promotora, seja bem-vinda ao MPTV. Obrigada, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Promotora, quais são os objetivos desse seminário? O seminário, na verdade, nós vamos tratar sobre os 3 programas de proteção que nós temos aqui no estado do Maranhão. O seminário é uma oportunidade de capacitar todos os membros do sistema de justiça. Nós temos uma resolução do Conselho Nacional que diz, que determina que periodicamente nós devamos capacitar os membros do Ministério Público. Então, aproveitamos, juntamente com as outras instituições, para capacitar todos os membros dos poderes judiciário, ADPE, delegados de polícia, SEDPOP, ou seja, todas aquelas pessoas que tratam diretamente dos programas para fazer uma capacitação geral. Dentro dessa capacitação, quais são os principais aspectos, temas, tópicos que vão ser tratados com esses membros? Nós vamos, dentro de cada programa, nós temos o PPCAM, nós temos o Programa Defensores e temos o PROVITA. Então, dentro da temática de cada um, nós vamos abordar a legislação inerente a cada um, a problemática inerente a cada um, as dificuldades inerentes a cada um, e as pessoas com certeza vão interagir, que nós temos dificuldades inerentes a cada um, e de certa forma qualificar essas pessoas que diretamente
demandam junto ao Conselho Deliberativo pelos usuários. E é importante destacar que no Maranhão nós temos os 3 programas e os 3 programas estão funcionando. Eu queria que a senhora detalhasse um pouco para o nosso telespectador quais são esses 3 programas existentes aqui no Maranhão. Nós temos o Provita, que é o Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas, que, digamos assim, são as pessoas adultas, é um programa genérico. Sim. Nós temos o Programa Defensores, que é aquele voltado para as pessoas que trabalham e protegem os direitos humanos na sociedade. Nós temos o PPCAM, que é um programa de proteção à criança e adolescente que são ameaçadas de morte, né, que são ameaçadas de maneira geral. Promotora, e como é que funciona esse programa de proteção a vítimas e pessoas ameaçadas, na prática? Na prática é o seguinte, por que foram criados, nós temos que entender por que foram criados esses programas. Muitas vezes nós tínhamos grandes processos, grandes inquéritos e que não chegavam ao fim que nós desejávamos. Por quê? Porque as pessoas tinham medo de testemunhar, as vítimas não iam falar, porque tinham medo dos seus algozes. Aí o que aconteceu? O Brasil criou esses programas justamente para permitir dar condição para que as pessoas tivessem condição das pessoas testemunharem com segurança. E aí passou-se a criar esses programas. Então as pessoas começaram a ir testemunhar, porque são os grandes crimes que precisam geralmente dessas pessoas. E a partir daí, essas pessoas se sentiam seguras. E a partir daí passamos a fazer esse enfrentamento dessa criminalidade e a lutar contra essa impunidade. Então, nós temos as portas de entrada. Quando essa pessoa é muito importante, quando essa pessoa é necessária, quando o depoimento realmente, a gente vê que é importante dentro do processo e vê que essa pessoa está sofrendo uma ameaça, essa pessoa é chamada. Essa pessoa, às vezes, também vai dizer logo lá que ela já está sendo ameaçada. De quem é esse poder de decisão para definir o acesso ou não? Em primeiro lugar é dela, da própria vítima e da própria testemunha, que ela vai dizer que ela está sendo ameaçada e que ela quer ser protegida. Sim. E então é feito um pedido ao Conselho Deliberativo. Esse Conselho Deliberativo funciona com várias instituições. Poder Judiciário, o Executivo, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Então, essas pessoas que estão lá representando os seus órgãos que vão deliberar. Depois que é feito o pedido para o CONDEL, nós temos uma equipe técnica que vai analisar o caso. Junto com a pessoa, vai analisar a situação em que a pessoa vive e se realmente ela está correndo risco do lugar onde ela está. A partir daí, vem esse relatório para o Conselho Deliberativo e aí se delibera pela entrada ou não da pessoa. Quais são os desafios hoje para a manutenção desse tipo de programa? Os desafios hoje, eu acredito que seja de ordem financeira. A gente teve uma queda na ordem financeira do ponto de vista federal. Do ponto de vista estadual, nem tanto, porque o governo do estado ele tem arcado com todos os seus compromissos em relação à demanda estadual, né? Nós temos visto que o Provita, na demanda estadual, ele avançou. O programa Defensores, que era apenas do núcleo federal, hoje ele estadualizou, ou seja, é do Estado, é uma política pública de direitos humanos do Estado, assim como também hoje é o Provita. O PPCAM, ele só existia a nível federal, hoje ele já também é estadualizado, e como se dá em periodicidade, tem que sempre ser renovado. O que aconteceu com o PPCAM? Ele foi feito de agosto de 2017 a agosto de 2018. Como ele terminou em agosto de 2018, veio aquela vedação eleitoral, ou seja, ele não poderia ser renovado 3 meses antes do pleito e nem 3 meses depois do pleito. Então, vai ser renovado em janeiro e durante esse período voltou-se os protegidos para o núcleo técnico federal, mas não houve nenhuma quebra. A procura por esse tipo de programa é grande aqui no Maranhão? É muito grande a procura, mas quando eles veem as condições, porque não são condições fáceis, porque de uma certa forma a pessoa
perde a sua liberdade, né? E depois da vida a liberdade é o bem maior do ser humano, muitas vezes, muitos deles, a maioria das pessoas que pedem não anui para entrar no programa. Porque como é que funciona assim? A pessoa é tirada da cidade de onde vive, a família vai junto, como é que funciona isso? Isso aí é tudo sob sigilo, Sim. né? Mas há uma rede solidária no Brasil. Se houver a necessidade da pessoa sair da sua cidade, ela é retirada e colocada numa rede em outro lugar. Assim como também nós recebemos pessoas de outra cidade. Então, há esse intercâmbio da rede solidária. Qual é o perfil, promotora, dessas pessoas ameaçadas aqui no Maranhão? A gente vê que, geralmente, pessoas que vivem numa comunidade muito violenta. Porque esses crimes, a gente sabe que os crimes que necessitam dessas pessoas são crimes que envolvem facções. E seriam esses os principais crimes em que vítimas e testemunhas são incluídas no programa? Porque nós geralmente a gente se vê em casos de homicídio qualificado, em casos de violência sexual, principalmente envolvendo criança e adolescente, no caso de grilagem de terra, no caso de corrupção, de tortura, né? Então, esses casos, geralmente, quem é vítima ou testemunha está numa comunidade muito pobre, violenta, né, que muitas vezes é até levado também a cometer crimes, pela necessidade, muitas vezes, e até mesmo pela sociedade de consumo em que vivemos. E o que nós temos recebido também, uma demanda muito grande, é em relação à violência policial, né? E nesses casos, realmente se demanda uma proteção em relação a esses crimes que são cometidos por policiais. É possível fazer um paralelo entre exclusão social e solicitação por entrada nesse programa? Sim, nós podemos fazer isso, porque a maioria que nós temos dentro do programa perpassa por essa situação. Que essas pessoas elas estão incluídas em comunidades muito pobres, né? Principalmente assim, por exemplo, grilagem de terra, né? Os grandes donos de terra, geralmente essas pessoas que precisam de terra são pessoas muito pobres, né? Então há uma exclusão e essas pessoas que precisam ser protegidas são pessoas que realmente estão à margem da sociedade. Pessoas que às vezes vão testemunhar em relação a uma facção criminosa. São pessoas geralmente à margem da sociedade que vivem numa comunidade geralmente muito pobre e às vezes são obrigadas até a entrar numa facção criminosa, dado a situação em que vive naquela comunidade. Atualmente, quantas pessoas são assistidas no Maranhão por esses 3 programas? Nós temos no Provita, hoje, 38 pessoas. Na verdade, nós temos 3 a mais do que podemos. Mas há uma perspectiva de aumentarmos esse número. No programa Defensores, nós temos mais de 60 pessoas protegidas. E no programa PPCAM, nós temos 14 adolescentes com as suas famílias que foram deslocados para o Núcleo Técnico Federal. Então, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro vai ser realizado o seminário. Eu queria que a senhora ficasse à vontade para fazer um convite para o nosso telespectador, para participar, para se engajar nessa discussão que acontece. Nós queremos convidar para esse grande seminário que nós estamos preparando. Foi preparado com muito carinho. Nós temos vários palestrantes nacionais, muitos deles lá de Brasília, que trabalham diretamente com os programas e que eles vão estar conosco nos 2 dias. E queríamos a participação de todos, porque é muito importante essa capacitação, essa programação foi feita realmente para levar a todos, para que todos tirem suas dúvidas, para realmente capacitar. Sendo que no primeiro dia e no segundo dia de manhã, o seminário vai ser destinado a todo o sistema de justiça, a todas aquelas pessoas que realmente trabalham com o sistema, todas aquelas pessoas que demandam pela proteção. Outro dia à tarde, será aberto a todos, a comunidade acadêmica, a população em geral. Então, nós teremos 2 links de inscrição, que poderá ser feito diretamente na Escola Superior do Ministério Público.
Promotora de Justiça Lana Pessoa, coordenadora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. É sempre um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Em briga de marido e mulher, deve se meter a colher? Sim, esse meter a colher significa que nós não podemos ver uma mulher sendo agredida, sendo violentada e ficarmos caladas. É lógico que a gente não vai interferir de uma forma física. Se a gente olhar um casal, a gente liga para a polícia, a gente, se conhecer a mulher, a gente conversa com ela para que ela vá até a delegacia denunciar. A violência contra a mulher, para combatermos, nós precisamos que a própria mulher fale, abra o seu coração, grite, peça socorro. E o Ministério Público está aí para ajudar a todas as mulheres que estão numa relação de conflito. Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 6529. Fique ligado, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos, 1h da tarde. Até o próximo programa!